Olá pessoal, meu nome é Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2026, são 19 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Hoje trago como tema a Revolução Solar 2026 de Praia Grande, estruturas serão abaladas. Infelizmente eu não pude subir este vídeo na época porque teve um problema técnico, não sei qual foi o problema. Acho que talvez foi da minha própria internet. Acho que na verdade nem foi da minha internet, foi um problema do meu próprio computador, que ele é novo, né? E teve uma atualização e depois, quando ele já estava prestes a terminar de concluir para subir para a plataforma, ele acabou não subindo direito, né? Então eu estou trazendo ele hoje e, né, passando aqui por uma semana que está um pouquinho mais tranquila, né? Menos atribulada do que as outras semanas, né? Então, como sobrou esse tema e eu deixei ele guardado em stand-by, estou trazendo ele de volta aqui, tudo bem? Então, qual que é a tônica deste ano de Revolução Solar da Praia Grande, que começou em 19 de janeiro, né? Esse município, ele é do ano de 67 e ele foi desmembrado de São Vicente, né? Era o antigo distrito de Piaçabuçu. E aí ganhou a sua emancipação em 67, após lutarem, né? Principalmente o pessoal lá de Solemar ter lutado pela emancipação de Praia Grande, porque Praia Grande ele era muito esquecido pela prefeitura de São Vicente. Era completamente esquecido. E aí, com a emancipação, finalmente o município passou a ter uma autonomia, passou a ter a sua própria prefeitura, né? E a gente tem o horário exato, 11 horas da manhã, é um registro histórico que eu consegui pegar num jornal lá da Baixada Santista. Fui lá nos arquivos da Biblioteca Nacional para poder pegar este horário exato da Praia Grande, né? Olha que bacana. Então, a Praia Grande, vejam o que ela tem dentro do seu mapa interno. O Sol é ao final de Capricórnio, a Lua aqui em Touro e o ascendente aqui bem no final de Peixes, por muito pouco não está com a estrela Chet, hein? Ainda bem. Mas só que ela tem um Saturno, né? Praia Grande tem um Saturno aqui no ascendente, ou seja, é uma cidade que ela tende a crescer verticalmente muito rápido, e de fato é o que está acontecendo, porque atualmente Praia Grande é a segunda cidade onde se mais constrói edificações. Ela fica atrás somente aqui da capital paulista, né? Então a Praia Grande está crescendo assim de forma muito acelerada, né? E também o Saturno ele traz algumas complicações, ele traz também alguns contratempos, algumas coisas que são muito retardadas, né? Conforme já deveriam estar avançados, mas também algumas coisas estão muito retardadas ali, né? Mas quem sabe agora vai melhorando, né, as condições ali. Bem, qual que é a tônica então da Revolução Solar 2026? Vejam que aqui temos uma dorifolia sobre o Sol e Mercúrio de Praia Grande. Dorifolia é a conjunção múltipla de 6 astros. 6 astros, então é chamado dorifolia. É algo muito raro de acontecer. Então, eles aqui, ó, olha só, aconteceu justamente uma lua nova em Capricórnio, bem em cima desse Sol e Mercúrio de Praia Grande. Isso aqui não é pouca coisa, tá? E tem uma dramaticidade um pouco maior. Tem Marte, Mercúrio, Vênus e Plutão aqui em cima. O Plutão ele já passou por cima do Sol, mas ele ainda está numa aplicação. A aplicação ele está numa conjunção separativa, ou seja, demonstrando que a cidade ela pode sofrer uma transformação irreversível, tá? Algum acontecimento de transformação irreversível. Por enquanto, na minha percepção, que às vezes eu visito muito a Praia Grande, ela tem uma cidade que realmente ela teve uma transformação assim muito grande, né? Eu fiquei lá acho que uns 4 anos mesmo, mais ou menos sem aparecer, e quando eu desci da última vez no ano passado, eu me assustei, eu falei, gente, mas parece que eu desci numa outra cidade,
tinha os comércios mudaram, acho que pelo menos 90% dos comércios mudaram, né? Algum outro que ainda estava lá, entendeu? Mas o resto assim mudou tudo, uma coisa assim completamente diferente. Então assim, o Plutão quando ele passa por cima do Sol, ele faz mau aspecto com o Sol, geralmente ele vai trazer uma mudança muito radical, é uma mudança assim irreversível, né? Muitas vezes chega a ser até irreconhecível a localização ou o mapa do nativo, tá? O que pode trazer também questões de morte muito claras para o nativo que de repente tenha o Sol em cima, o Plutão sobre o Sol. Vai morrer? Não, não necessariamente, tá? Não é porque o Plutão está passando por cima do teu Sol que você vai acabar indo dessa de arrasta para cima, nada disso, tá? Mas depende das outras condições, dos outros aspectos das estrelas fixas que estão ativadas, tá bom? E esse Marte com Mercúrio aqui, em cima do Sol e do Mercúrio, isso indica muitos acidentes. Então assim, é um potencial de acidentes, potencial de algum ataque violento, principalmente contra alguma figura muito importante da Praia Grande, alguma figura célebre, uma figura que seja da área política, administrativa, não importa, existe um risco, tá? Vai acontecer? Não necessariamente, mas um potencial considerável, tá? Pode ter muitas brigas, muita manifestação, muitos acidentes de trânsito também, principalmente, tá? Não é só acidentes na forma geral, mas principalmente acidentes de trânsito, tá? É muito típico disso poder acontecer, tá? Porque nós estamos falando de Mercúrio aqui, ok? E principalmente pode dar muita polícia, viu? A polícia é bem capaz de ter que trabalhar muito nesse período de um ano por conta dessa quadratura que forma aqui com Marte. Tá? A Praia Grande tem o Marte a 22 de Libra. E como o Marte está quadraturando, isso também pode dar muitas questões policiais aí sérias, tensas. Tá? Com relação aqui à Lua Nova, né, sobre esse Sol e Mercúrio, pode trazer aí também alguma questão de conflito, também aí com figura de autoridade, questões estruturais de imóveis podem ser um objeto de questão, inclusive o conselho, o conselho de arquitetura, urbanismo, né, vai fazer aí uma parceria com a administração pública municipal para avaliar obras na Praia Grande, não só na Praia Grande, mas no resto da Baixada Santista. Eles fizeram no litoral norte e eles estão para fazer agora na Baixada Santista. Eu estava até vendo isso no próprio site da Praia Grande. E eles vão avaliar obras que estejam em construção, que tem alguma manutenção, para avaliar as questões de segurança e se há alguma licença, alguma permissão para fazer as obras, tá? Porque muitas vezes algumas edificações contratam, né, principalmente condomínios contratam pessoas para executarem as obras e não tem EPIs, não tem registro, né? Das empresas que não está registrada no conselho, no CREA. Então, assim, tem várias questões aí que isso vai pegar muito sério, tá? Isso aqui vai pegar em cima, questões estruturais, tá? Eles ainda não começaram, estão para começar ainda, tá? Mas é bem capaz deles encontrarem problemas estruturais e pode dar até questões aí com problemas jurídicos, problemas com gás, tá? Eu vou falar novamente questão de gás porque esse Júpiter está ativando a estrela Uasat. Tá? Então, assim, se tiver alguma questão de gás ali séria na Praia Grande, não estranhem, tá? Não estranhem. A Lua aqui, também aqui com Mercúrio, o Marte, né, e em oposição com esse Júpiter, pode trazer aí questões de embates jurídicos, problemas com os turistas, né? Talvez algum turista aí tendo que ser preso porque fez alguma gracinha, algum crime ali, algo ilícito. Então pode ser que algum turista ele de repente seja preso, né, e venha dar repercussão.
Também fala dos desgastes estruturais por conta de água, tá? Do risco de gás que eu já tinha falado, e questões por negligência em obras, tá bom? Alguma negligência, alguma imperícia principalmente, né? Porque a execução ela precisa ter uma observância das normas técnicas da ABNT principalmente, e muitas vezes isso daí vai também trazer questões de imperícia, tá bom? O Saturno com Netuno aqui no ascendente sobre o próprio Saturno da Praia Grande é muito interessante, né? Vai falar de reestruturação, risco de desgastes também sobre estruturas. Afinal, Netuno, ele é o senhor dos mares. Inclusive, lá na Praia Grande tem uma linda estátua do Poseidon, né? Lá com o garfo do Netuno, bem na cidade Oceã. É linda, lindo, lindo, lindo. Foi criada também logo no início lá da Praia Grande. Acho que, não sei se ela é até um pouco mais antiga do que a Praia Grande. Acho que ela é mais antiga do que a Praia Grande. Mas ela foi feita logo com a fundação lá do bairro da Oceã, né? E o que significa o Netuno? É a questão das águas, aquilo que vai corroendo, aquilo que vai, né, permeando nas estruturas. Isso aqui, Saturno, pode representar a questão de pontes, piers. Então, assim, pontes ali tem poucas, né? Uma lá na entrada da Praia Grande, na passagem com São Vicente, tem acho que umas duas, me parece, e isso daí precisa muitas vezes ser reavaliado, passar por alguma reestruturação, não acho que pela administração municipal, mas talvez pela estadual, né? Porque aí está em áreas de rodovias, mas é alguma coisa séria. Mas o pier, principalmente, está para ser construído um pier ali no distrito da aviação, que vai ser muito bonito pelo que eu olhei pelo projeto, vai ser algo muito diferente, mas isso precisa ser muito bem construído, porque se não for, vai ruir, né? Então Netuno aqui com Saturno não é brincadeira, né? Mas o Netuno com Saturno ele está muito associado com as pontes, tá bom? Piers, tudo aquilo que passa por cima da água, né? Então essa é a tônica, tá, do momento. Temos aqui os nodos também, muito mexido também. O nodo aqui, principalmente, muito próximo da Lua, né? E não tanto, né? Também, mas agora, principalmente por trânsito, eles estão sendo muito ativados, né? Passando aqui para o arco solar da Praia Grande, o que me chamou a atenção, há vários pontos aqui, tá? Isso aqui pode trazer muita questão de uma execução, não sei porquê, tá? Urano com Netuno é execução. Já tivemos uma, infelizmente, né? Que era gente que também trabalhava na administração municipal, que foi da polícia, infelizmente acabou passando por aquilo lá que vocês já conhecem, já viram nas reportagens no ano passado, tá? Tinha uma tendência. O que mais me chama a atenção nessa novidade aqui é o Netuno sobre o Sol. Isso aqui pode trazer muitas questões de prisões, internações, né? Então, assim, prisões porque pode ser descobrir muito mais gente envolvida, seja com algum caso anterior ou que venha a acontecer em breve, tá? Então, alguma investigação que esteja ocorrendo vai trazer aqui mais prisões de figurões, principalmente, tá? Pode trazer também internações por questões de doenças, alguma doença que, né, torne um pouco mais a coisa problemática ali, né, que de repente o pessoal comece a passar mal, pode ser uma virose de repente, por exemplo, né, e aí uma endemia, né, do local pode acontecer também, tá? E questões com águas, então muita chuva, muito alagamento, as ruas ali tendem a alagar bastante, né? Principalmente que tem umas ruas ali que elas não têm o bueiro muito apropriado, né? Então tem ruas ali que alagam demais, né? E como nesse ano as chuvas estão cada vez mais fortes, né? Nesse verão principalmente, pode ser que
muita gente ali percam as suas coisas, tá? Passando aqui para o próximo mapa, temos o Atassir 45. O Atassir 45, ele vai falar da morte violenta. Olha isso aqui que me chamou a atenção. O Marte em Aquário sobre a Vênus. Isso aqui está muito relacionado com brigas, tá? Brigas feias. Isso aqui pode trazer também questões referentes a mais feminicídios, como já tivemos 2 recentemente, né? Então isso pode repetir novamente naquela localidade. O Júpiter aqui e Netuno vai falar de muitas questões de falhas ocultas, principalmente porque está no signo de Escorpião, tá? Mas que serão reveladas provavelmente, e isso pode dar muita repercussão, visto que o Sol e o Mercúrio estão aqui em oposição com o Netuno, tá? Então, muita coisa aí pode surgir de repente, tá ok? E no Atassir 156, que é o Atassir dos lutos, isso aqui foi o que mais chamou atenção ainda. O Plutão aqui, perto do Sol, o Urano também, quadraturando a Lua, e a Lua em conjunção com Urano e Plutão. Então vejam que tem 2 aspectos aqui se convergindo para alguma questão de luto sério, que pode ser até coletivo também, ok? Então não é brincadeira, tá bom? As estrelas que estão ativadas na Revolução Solar da Praia Grande, além da estrela Wazet, que fala de questões de gás, fala de veneno, fala de produtos químicos. Então o povo de lá vai ter que tomar mais cuidado ainda, redobrado por conta dessa estrela, né, ativada. A Vênus, que está aqui, estava ativando a estrela Albírio, né, que fala de aparência bonita, fala de benevolência no momento de desespero. Pode ser que tenha alguma questão aí referente a artes, viu? Alguma questão referente ao Museu das Artes, não sei o porquê, tá bom? A Terebelium foi ativada pelo Marte. Essa estrela é muito danada. Tá? Ela fala de vitória com desgraça. Então pode ser que aconteça alguma questão ali, que alguém comemore, tenha alguma comemoração, alguma festividade e de repente termine em algo ruim, tá? A gente espera que não, mas pode acontecer. E arrependimento e repulsão também são as tônicas com essa estrela, tá? Baten Kaitos estava ativado aqui pelo meio do céu, onde que ele está? Aqui, ó. Bem aqui onde está o Quirón, e isso que me chamou a atenção, é o Quirón junto com o meio do céu da Revolução Solar, que fala de mudança, imigração, infortúnio por acidente. Então, assim, pode ser algo de repente que faça muita gente ter que se mudar. Não a Praia Grande inteira, obviamente, mas alguém de alguma localidade ali vai ter que se mudar. Por exemplo, um bairro vai ter que o pessoal se mudar para outro, mesmo que de forma temporária por conta de um acidente ou de explosão, tá? Porque vejam que o meio do céu ele está em Áries e o Quirón está bem aqui no signo dele também, tá? Vai falar também questões de naufrágios, então de repente alguma lancha, alguma moto aquática, apesar que ali não é muito comum, né, se ter moto aquática, né? Talvez lá mais para o fundo do mar, eu não sei se isso seria possível, porque ali não é um local apropriado para isso, mas talvez barco, né, ou alguma tipo Banana Boat, né, que tinha antigamente, né, nem sei se existe mais isso, pode ser também aí notícia referente a naufrágio e resgates, tá? Alguma questão de quedas e golpes também podem acontecer por ali, tá? Aliena com o ascendente aqui, ó, e a parte da fortuna bem aqui também. Esse é um outro indicativo, tá? Fala de arte, né? Fala de responsabilidade por acidentes que afetam principalmente os pés, confere orientação espiritual às pessoas e fala de muita inclinação artística e interesses científicos também, tá? Essa estrela aqui. Então, talvez tenhamos alguém aí de destaque na Praia Grande que faça alguma questão, alguma arte,
bem bonita, alguma coisa que venha a chamar a atenção de muita gente, ou alguma questão científica aí que seja descoberta e de repente também possa ser destaque aí até nacionalmente, quem sabe, né? Agora a estrela Chet, ativada, claro, por Netuno, né, naquele dia, quando ainda Netuno estava em Chet, que fala de desgraça, fala de rituais de passagem que muitas vezes algumas pessoas podem cometer desatinos, né, afogamentos, homicídios, né? Tivemos aí aquele lá da questão das esposas, né, que acabaram sendo tendo a vida ceifada por conta de dois maridos que eram monstros, né? Acidente de avião pode acontecer, ali não tem aeroporto, mas de repente pode ser uma queda de uma aeronave pequena, né, daquelas que fazem propagandas. Pode ser também questões de naufrágios, perseguições, condições domésticas peculiares, tá? E outros acidentes em geral, tá bom? Mas essa é a tônica do momento, tudo bem? E vamos encerrando por aqui. Hoje trouxe só para complementar aqui o dia, né? Que teve também um outro problema a respeito de fazer mapas que eu não consegui elaborar novos mapas e como esse mapa tinha ficado em stand-by por conta do outro problema técnico, agora estou trazendo ele aqui, tá? Muito obrigado e até a próxima. Inscreva-se, ative o sino de notificações, comente, curta e compartilhe. Até mais.